Então na live de hoje nós vamos precificar o nosso ovo de Páscoa de paçoca. Mas antes disso eu queria lembrar vocês da nossa jornada ao Brigadeiro Perfeito que está no ar. Hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, tivemos a liberação da nossa aula 3, que é onde a gente monta o brigadeiro de bolo de rolo. Esse brigadeiro de bolo de rolo era o brigadeiro queridinho da Arquitetano, era o brigadeiro que estava em casamento, que estava em 15 anos, em vários outros eventos que transcendiam o brigadeiro sob encomenda. Então não deixem de ver a montagem do brigadeiro de bolo de rolo. Alguns comentários que eu recebi, que a gente recebeu na jornada, era o que é o brigadeiro de bolo de rolo. Bolo de rolo é um doce típico aqui de Recife, né? É um bolo que ele tem várias camadas com goiabada. Ele já está Brasil afora, mas em algumas cidades ainda o pessoal não conhece. Então quem tem essa curiosidade também de conhecer o bolo de rolo, vai poder conhecer nessa aula. Então quem não tiver, vai lá no link da bio e se inscreve. E aí, para vocês que estão chegando agora, então nessa semana de maratona de lives, a gente sempre recebe novos seguidores. Eu me chamo Nuno, sou esposo da Joyce e ajudo ela a ajudar vocês a se transformarem em confeiteiras memoráveis. E o que é confeiteiras memoráveis? Já imaginou você vender uma primeira vez para o seu cliente e ele lembrar de você sempre que pensar em doce? Então ser memorável é isso, é ser lembrada. Quando você pega um cliente, você fideliza. Então, em todos os eventos da família dele, nos aniversários, meio aniversário, Natal, Páscoa, Ano Novo, evento entre os amigos, sempre que ele pensar em doce, ele vai ter você como referência. Ser memorável é ser reconhecida. E é por isso que a gente fez essa jornada ao Brigadeiro Perfeito, para mostrar a você a principal ferramenta para você se tornar uma confeiteira memorável. Que na nossa opinião, na confeitaria no Brasil, a principal ferramenta para se tornar uma confeiteira memorável é o brigadeiro. Porque o brigadeiro, além da sua versatilidade, ele é o que dá o verdadeiro gosto dos nossos preparos. Então, para entrar na live de hoje, a gente tem que fazer uma síntese bem rápida do que foi ontem. Ontem a gente fez a montagem desse ovo de Páscoa de paçoca. É um ovo de Páscoa de colher de paçoca. E a gente anotou aqui todos os materiais que a gente utilizou lá no momento da montagem. Então a gente foi anotando os materiais junto com vocês e colocando as quantidades, certo? Então vamos agora precificar esse ovo de Páscoa, contando todos os materiais. E na precificação desse ovo de Páscoa eu vou fazer uma introdução prévia do que é precificação para vocês. Para mim, precificação é como se fosse aquela matéria chata, sabe? Aquela matéria de história, que muitas vezes você está lá estudando e não sabe para quê. Quando na verdade ela tem uma importância muito grande. A história, por exemplo, a gente precisa entender o passado para poder tomar soluções para o futuro. E a precificação é a mesma coisa. Quando a gente precifica o nosso doce corretamente, a gente consegue entender no final do mês cada parcela daquele dinheiro e saber se a gente está tendo lucro ou não. Eu imagino que, assim como a gente no nosso início, muitas de vocês vendem e quando chega no final do mês não sabe para onde está indo esse dinheiro, né? Parece aquele programa do Fantástico. Onde está o dinheiro que estava aqui? É basicamente isso. A precificação serve justamente para você entender onde está o seu dinheiro e como esse dinheiro chegou. Quais são as parcelas daquele doce que você vende. Então, quando a gente vende um brigadeiro a R$2, esses R$2 é uma composição, é uma pizza de várias parcelas da produção desse brigadeiro. Então, tudo que interferiu, e aí grava essas palavras, direto ou indiretamente, para a produção desse brigadeiro, tem que entrar na precificação. Então, vamos lá falar um pouco mais detalhado sobre precificação. Acho que o primeiro ponto para você entender a precificação... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários e aí a partir do momento que Nuno for falando, vocês vão clicando no coração para me dizer se vocês estão entendendo. Se eu ver que tá sem coração, eu vou imaginar que não estão e aí eu abro os comentários, tá? Então assim, a primeira coisa é entender as parcelas da precificação. Então, quando a gente precifica qualquer produto, seja um ovo de Páscoa, seja um brigadeiro, seja um carro, seja um avião, para produzir esse produto a gente pode dividir aí 5 parcelas que vai estar em qualquer tipo de produto. A primeira parcela dela, que muitas vezes a gente esquece, é o lucro. Então, o lucro a gente nunca pode deixar de colocar na parcela do nosso preço, porque é o lucro que mantém
a nossa empresa sustentável. Mas, Nuno, como assim sustentável? Se a empresa não tem lucro, ela vai trabalhar como uma ONG, que não tem fins lucrativos, ou seja, todo recurso que entra, sai para fazer a produção daquele produto. Então, ela não vai ser uma empresa sustentável, ela não vai ter como receber um lucro para poder crescer. Quem faz as empresas crescerem é o lucro. Então, por isso que uma organização não governamental sem fins lucrativos, né, uma ONG, ela precisa de doações, porque o dinheiro que ela recebe é só para pagar os seus custos. Então, se a gente trabalha sem lucro, a gente está se assimilando a uma instituição de caridade. Nada contra a instituição de caridade, mas eu imagino que os doces de vocês não é esse caso. É bem melhor a gente ter lucro e fazer a doação para as instituições que já existem, né? Então, assim, se você está trabalhando sem lucro, você está fazendo doação, porque o seu doce só vai estar sendo suficiente para pagar as despesas da produção dele. Então, o lucro é o que vai permitir que sobre um recurso para a sua empresa investir, comprar novos materiais, abrir uma confeitaria, reformar a sua casa. Então, o lucro é que vai permitir que a empresa cresça. Sem lucro, a empresa não cresce. A empresa fica do jeito que está, pagando só os custos que ela já possui. Então, nunca esqueçam o lucro. A segunda parcela que a gente tem são as despesas indiretas. E aí, o que são essas despesas indiretas? Como o nome próprio já diz, despesas indiretas são aquelas despesas que indiretamente contribuem para a produção do seu produto. Então, quando a gente fez esse ovo de Páscoa ontem, diversas despesas indiretas até chegar no cliente foram necessárias. Você precisou limpar o seu local de trabalho, você precisou pagar água na sua casa, pagar energia, pagar aluguel. Ah, não, mas o aluguel eu não pago, eu trabalho na minha casa. Mesmo assim, você tem que estimar um valor de aluguel para aquela área que você trabalha. Aqui no meu bairro, se eu fosse alugar, quanto eu pagaria? 250 desse pedacinho pequenininho que eu trabalho aqui em casa? Não, eu já tenho um lugar alugado, eu pago R$500. Então, todas essas despesas indiretas, elas vão ter que ser consideradas também no seu produto, em qualquer que seja o produto. Então aqui ela garante o funcionamento da sua empresa. Então, fazendo analogia com o carro, o lucro é o lucro que as montadoras têm, seja Fiat, Ford, que inclusive saiu do Brasil recentemente, deu um bafafá, né? Muita gente desempregada, triste o caso. Tem aí diversas outras montadoras aqui no Brasil, que a Jeep, que tem aqui em Recife, que todo carro a gente sabe que tem uma boa margem de lucro, né? Os carros aqui são caríssimos aqui no Brasil, inclusive pela taxação de impostos, que é bem alta, comparando a outros países, e a margem de lucro também está inserida. Nas despesas indiretas, aquele comercial que passa na TV do carro lá para você provocar o cliente para ele comprar, vai ser uma despesa indireta. Então, tudo que indiretamente faz com que o carro chegue no cliente é uma despesa indireta. Então, aquela pessoa que, a secretária que está no administrativo da fábrica do carro, o gasto com marketing. No nosso caso, aqui trazendo para a nossa realidade, você paga uma diarista no final do dia para limpar a sua casa, ou você mesmo limpa a sua casa depois de um dia de trabalho. Isso não é despesa direta do produto, mas é uma despesa indireta e tem que ser precificado. Então, de regra aí, ó, anotem aí para vocês. No mínimo, quem está começando vai ter despesas indiretas: água, energia, aluguel. Vai ter aí também manutenção, manutenção é reparar alguma coisa, limpar o seu ambiente. Então, no mínimo, aí vai ter essas despesas aí incluídas nas suas despesas indiretas. O terceiro... Se vocês entenderam o primeiro, que foi lucro, e o segundo, que foi despesas indiretas, apertem aí no coraçãozinho, só para a gente poder dar continuidade, sabendo que vocês estão entendendo o que está sendo falado. Se quiser nos comentários também um pouco, né? Então aí, as outras duas parcelas, né, são os nossos custos diretos, que são os nossos materiais e mão de obra. Então, os materiais são os ingredientes do nosso produto, e a mão de obra vai ser o que vai garantir
o nosso salário, seja o seu salário ou das pessoas que trabalham com você. Se você já tem algum funcionário, já tem um diarista, é a parcela da mão de obra que vai trazer o seu salário. Então aqui eu vou explicar como achar cada parcela desse item no seu produto, tomando como exemplo esse ovo de colher de paçoca que nós fizemos na live de ontem. Então o lucro. O lucro, geralmente aqui na Arquitetando, a gente utiliza uma margem de 30%. Mas como é em datas comemorativas, em datas que a gente sabe que o produto tem um maior valor agregado, a gente aumenta essa margem. Então, a margem de lucro para Páscoa, a gente utilizava aí 40%. Então, o que vocês precisam saber é o alinhamento dos 3P, né? Público, produto e preço. Se o seu preço ficar muito alto para o seu público, você pode diminuir um pouco essa margem. O que não pode é essa margem ser abaixo de ser zero. Então, assim, eu recomendo com uma margem abaixo de 10% nunca, tá? E aí é muito comum a gente ver algumas metodologias de precificação. Eu vou colocar 100% de lucro, eu vou colocar 200% de lucro. Isso, na verdade, não é o seu lucro, tá? 100%, 200% de lucro é muito difícil a empresa ter. Então, assim, imagine se você tem 100% de lucro, você gasta R$1.000, virou 2.000, 2.000 virou 4, 4 virou 8, 8 virou 16, 16, 32, 32, 64. Em um mês você vendeu 1.000, em 6 meses você já tinha 64 mil de reais por mês. Você sabe que não é isso que acontece. Mas por que não é isso que a gente coloca 100% de lucro e mesmo assim esse retorno maravilhoso não vem? Porque na verdade, quando a gente está colocando 100, 200% de lucro, a gente está negligenciando, ou seja, deixando de lado outras despesas importantes. Despesas indiretas, mão de obra. Então muitas vezes a gente diz, pega o custo dos materiais e multiplica por 2, multiplica por 3, por 4, para dar um lucro muito grande. Então assim, para dar 400% de lucro, não é. Na verdade, os materiais estão multiplicando por 3, 4, mas ele está entrando aqui, ó, em outras despesas que você não mensurou. Então, quando você vai lá para o seu lucro, ele vem novamente para essa margem aqui de 40%, 30%. Então assim, não entre nessa ilusão que vocês estão tendo 100%, 200% de lucro, que isso não existe, tá? Vou abrir os comentários um pouquinho. Então, uma margem aí de 40% para Páscoa, até 50%, como é Páscoa, é uma boa opção. Gente, eu abri os comentários, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí, já já eu fecho de novo. Já já a gente vai chegar na parte exata de precificar, então já aproveitem, cliquem aí nesse tipo um aviãozinho que tem do lado, um foguetinho, e compartilhem com alguma amiga confeiteira de vocês que vocês sabem que está precisando saber um pouquinho mais sobre precificação, tá? Então, as nossas despesas indiretas. Como é que a gente acha essas despesas indiretas? É muito difícil você simplesmente pegar e mensurar diretamente no seu produto as despesas indiretas. Por isso que o nome é despesas indiretas. Você não consegue pegar lá o seu gás de cozinha, que também é uma despesa indireta, e colocar lá no custo eu gastei R$2 de gás nesse brigadeiro. A gente não consegue. Então como é que a gente faz? A gente vê um percentual do nosso faturamento e coloca de despesas indiretas. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que você gaste aí R$50 de água, 150 de energia, dá R$200, paga 200 de aluguel, você está começando na sua casa, você pagaria ali naquele região que você trabalha, naquele cômodo que você separou para a sua confeitaria, R$200, 400, e aí bota 50 de gás, 50 de manutenção. Vamos supor que você gasta aí R$500 por mês da operação da sua empresa, para ela funcionar. E no final... Pode falar. Manu tinha até perguntado aqui se gás entrava na despesa direta. Tudo que não estiver diretamente ligado ao seu doce tem que entrar aqui, tá? Eu vou botar aqui até 3 pontinhos aqui, porque assim, é tudo. Se você tem um motoqueiro que faz entrega para você, que vai fazer suas compras, naquela segunda-feira que você vai lá comprar material, você gasta quanto de gasolina toda semana? Quanto de tempo? Tudo, sem exceção, tem que entrar aqui, tá? E aí você tem que descobrir esse percentual de despesas indiretas, quanto ele representa no seu faturamento. Então no exemplo que eu dei aqui, você gasta R$500 de despesas indiretas. Sendo que no final do mês você vende R$5.000. Então se 500 dividido por 5.000 vai dar 0,1. 0,1 é 10%.
O que é 10%? É uma fração por 100. Então 0,1 é o mesmo que eu colocar 10 por 100. Então 10%. Então 10% do que você vende, você utiliza para pagar as despesas indiretas. Então esses 5 mil aqui, ó, é o seu faturamento e aqui é os gastos. Então assim, 10%. Por que eu usei esse exemplo de 10%? Porque para mim, o mínimo que você tem que colocar é 10%. Então se você está começando, não sabe quanto gasta disso aqui, coloque no mínimo 10%, certo? Então 10% de despesa indireta. Então vamos lá. Por que será que quando a gente tem um quiosque no shopping, a gente tem uma confeitaria linda, os doces, os brigadeiros são bem mais caros do que quem vende sob encomenda? Porque essas despesas aqui dele, indiretas, são bem maiores do que as de quem está começando. Então ele paga lá o condomínio do shopping, paga um aluguel caríssimo, paga todos os funcionários, paga todos os encargos sociais, todos os tributos que o funcionário exige. Então assim, quando a gente vai crescendo, esses 10% não vai ser suficiente. Então a gente vai aumentando esse percentual. Então se você cresceu, abriu um ateliê, abriu uma loja, colocou ar-condicionado, colocou mesa, contratou garçonetes, contratou uns garçons, contratou um caixa. Então tudo isso vai engordando sua despesa direta. Então esse percentual vai subindo e no final o custo do seu produto vai aumentar e consequentemente você vai vender num preço mais alto. Então por baixo 10%. Então a gente já viu aqui que a gente tem da parcela da pizza, lembra que eu falei, ó, o nosso preço é uma pizza. Tem várias parcelas. 4 parcelas: lucros, despesas diretas, materiais e mão de obra. A gente já descobriu que o lucro é 10%, 40% dessa pizza e a despesa direta é 10%. Vamos agora para a mão de obra. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa, e aí, antes mesmo de precificar o ovo de Páscoa, é saber o custo horário da sua mão de obra, de quem lhe ajuda. Então, por baixo, você aí tem que ter uma mão de obra equivalente a um salário mínimo. É inadmissível que você não ganhe nem um salário mínimo. Então, para fins de exemplo aqui, vamos utilizar aí o que você quer ganhar, ou seja, você tem que definir de forma consciente, claro, o valor da sua mão de obra. Principalmente para quem está no início, não vamos colocar uma mão de obra 3, 4 mil reais, porque o seu preço vai sair da realidade do mercado. Então, vamos supor que a sua mão de obra, ou seja, o salário que você quer ganhar por mês, se você trabalhar todos os 22 dias úteis do mês, seria R$ 1.200. Então, R$ 1.200, você trabalharia 22 dias. E por que não 30, Nuno? Porque no mês a gente tem 22 dias úteis, se a gente contar feriados, finais de semana. Então, em média, no ano, a gente tem 22 dias úteis. E eu quero saber o quê? Quantas horas eu trabalho? Quantas horas, por quanto é o custo da minha hora? Então, se eu tenho aqui 22 dias úteis, o normal é a gente trabalhar 8 horas por dia, ou seja, 8 horas por dia. Então a gente vai fazer o cálculo aqui do nosso custo horário. Joyce, pega a calculadora aí, por favor. Pego, rapidinho. Então a gente tem aqui, ó, 1.200. Vou fazer com outra conta para destacar para vocês. 1.200 dividido por 22 dias, ou seja, eu vou saber quanto é o meu dia de trabalho, 1.200 dividido por 22, e depois eu vou dividir ainda por 8, que é o quê? 8 horas por dia. Então a gente tem R$ 1.200 no mês, dividido por 22, já vai fazer aqui a conta rapidinho para vocês. 54. Então, R$ 54 por dia, minha diária, dividido por 8 para eu saber por hora. Divide por 8 agora, Joyce. Vamos fazendo junto comigo a calculadora aí. 6,81. 6,81. Então, nossa hora trabalhada é 6,80. Então, assim, ó, para qualquer produto que você for fazer na Páscoa, independente de qual seja o ovo de Páscoa, o que seja o produto, você vai ter um custo horário de 6,80 por hora da sua mão de obra, vai ter 10% do preço com despesas indiretas e vai ter 40% do preço sua margem de lucro. A margem de lucro vai deixar a sua empresa sustentável. As despesas indiretas vai fazer ela funcionar, ela vai permitir que ela opere
E o custo horário da sua mão de obra vai garantir o seu salário de quem trabalha com você. Então, antes de passar para a parte de materiais, que em tese é a mais fácil, porque vocês já estão acostumados a calcular só os materiais, eu queria confirmar se vocês entenderam aqui essas 3 primeiras parcelas: lucros, despesas indiretas e mão de obra. Porque é muito importante vocês entenderem isso, porque quando chegar o faturamento do mês, você vai ter que saber o que aquele dinheiro é. Para onde vai aquele dinheiro? Essa parcela de 40% é o que? É lucro. Essa parcela de 10% vai para onde? Para gás, energia, água. Essa parcela aí de 6,80 por hora, essa parcela de mão de obra vai para onde? Vai para o meu salário, salário da minha ajudante, salário para as pessoas que trabalham comigo. Então é bem importante que vocês entendam todas essas 3 parcelas. E aí, eu não sei se os comentários estão abertos. Está aberto, tem algumas perguntas então, aqui. Então vamos lá. Antes da gente passar, eu vou fazer aqui as perguntas que vocês têm dúvida. Deixa eu só botar o carregador aqui no celular, que eu acho que o outro cabo, ele tá ruim, que apareceu que estava descarregando. Vamos aqui os problemas operacionais do ao vivo aqui, colocar o celular para carregar para não perder a live. Vamos lá. Espera um segundo que eu vou fazer as perguntas. Então assim, é bem importante, antes de passar para os materiais, que vocês entendam essas 3 parcelas. Então vamos lá, Jéssica. Deixa eu voltar aqui, que tinha uma pergunta. 100% do lucro é da empresa ou tem alguma participação do proprietário, em caso do dono ser o único funcionário? Boa pergunta. Como eu falei para vocês, esse lucro é da empresa. Mas se você é o dono da empresa, você é o principal acionista, você é o dono, você decide o que faz com esse dinheiro. Então a minha recomendação, e aí cada um vai ter a sua dor, né? Eu não estou aqui para criar regras. Na Arquitetando, durante muito tempo, Joyce guardava todo o lucro. Tanto que ela já falou para vocês algumas vezes que todo o lucro da Arquitetando hoje a gente está investindo nos nossos cursos, né? No programa Arquitetando Brigadeiro. Mas se você precisa do dinheiro do lucro para viver, pagar as contas de casa, você tem que usar o seu lucro também. Você usa o seu salário e o seu lucro. O que eu recomendo é, se você puder, se você não estiver passando por necessidade, você separa metade do seu lucro, deixa guardadinho numa poupança específica da empresa, e os outros 20 você comprar uma bolsa, uma roupa, paga as contas de casa, paga o colégio de menino, paga o que for que seja. Mas assim, pelo menos metade do lucro é importante vocês guardarem, porque você vai deixando a empresa sadia. E quando você quiser dar um passo maior, investir em conhecimento, né? O programa Arquitetando Brigadeiro vai estar aí na segunda-feira. Você vai ter um caixa para poder comprar, né? Conhecimento é o único investimento que você não tira. Quando você quiser reformar o seu ambiente de trabalho, comprar uma panela mexedora, comprar uma espátula correta. Então, a gente viu lá na primeira aula da jornada ao Brigadeiro Perfeito que os utensílios corretos são essenciais para garantir um brigadeiro perfeito. Então, assim, essa parcela do lucro que você está guardando, ela vai ser primordial para você investir na sua empresa e fazer a sua empresa crescer. Por exemplo, chegando a Páscoa aí, você quer comprar o chocolate com antecedência, no preço bom. Para você conseguir isso, você tem que ter caixa, você tem que ter dinheiro guardado para comprar à vista, comprar numa quantidade maior. Então, sempre separem uma parcela do seu lucro para a sua empresa. A gente fazia muito isso aqui, né? Era moço. Tipo, a gente tinha o capital de giro mensal da empresa, mas quando era Páscoa, Natal, que o volume de encomendas era muito grande, a gente já pegava o dinheiro desse lucro para investir e sabendo que depois a gente ia repor essa quantidade. E aí, ó, se eu tiver outro emprego, essa é da Amélia Doces. Se eu tiver outro emprego, coloco as horas que eu trabalho com doces na semana. Vamos lá. Isso aqui, esse cálculo de hora é uma dúvida que muita gente tem. Isso aqui é o cálculo do preço da sua hora, independente de quanto tempo você trabalha. Então você vai pegar aqui 22 dias, dividir por 8, num salário mensal de 1.200. Essa é a sua hora, 6,80. Outra coisa é o que realmente você trabalha. Então, se no final do mês você só trabalhou 10 horas, você só vai poder tirar da sua empresa quanto? 6,80 vezes 10 horas. Você só vai tirar da sua empresa R$ 68. Ah, eu tenho 2 empregos, só trabalho 2 horas por noite. Só trabalho 2 horas por noite lá na minha empresa de doce. 2 horas por noite durante, vamos dizer que você trabalha domingo a domingo para pegar todas as encomendas, vai dar 30 dias, 2 horas por noite, vai dar 60 horas. Então, 60 horas vezes
6,80, né? Vai dar aproximadamente aí, vamos dizer que for R$7, R$420. Então, quando você pegar o caixa da sua empresa, quanto ela faturou no mês, você só vai poder tirar de salário R$420. Então aqui, não importa quanto tempo você trabalha, aqui é o cálculo para você saber o seu custo horário. O que você tem que definir aqui é qual salário mensal você quer ganhar. Eu dei um exemplo aqui de 1.200. Então tem que ser um salário factível, um salário adequado ao mercado. Então, quanto eu pagaria para alguém estar, em vez de mim, estar mexendo no meu brigadeiro? 1.200 é um bom salário? É. Então 1.200. Não, pagaria um salário mínimo, 1.095 ou subir para 1.100, não me recordo agora. Aí coloca o salário. Então isso aqui é a conta independente. Isso aqui independe de quanto você trabalha. É a conta geral para saber o seu custo horário. E aí depois você vai pegar no final do mês, calcular quantas horas você trabalhou para pegar o seu salário. Então, o que eu dizia para a Joyce? Joyce, anota no caderninho todos os turnos que trabalhou. Eu trabalhei quarta, quinta e sexta, de manhã e de tarde, na terça trabalhei de manhã. Principalmente no início arquitetando doce. A minha prima trabalhou tais dias, então eu anotava, via quantas horas deu, e aí quando chegava no final do mês, na hora de fechar o caixa da empresa, eu calculava 6,80 vezes as horas que cada um trabalhou e dizia, seu salário é tanto. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá eles recebem por hora, então eles têm um salário mínimo mensal, divide pelas horas úteis do mês e vai ter lá o valor do custo horário. Então, quando você for lá, se um dia alguém já morou ou quer trabalhar nos Estados Unidos, vai ver que você vai ganhar por hora. Você vai chegar lá, dar a marcação do seu ponto e vai ver quantas horas você trabalhou e aí você vai receber por hora. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida de muitas pessoas, porque já me perguntaram isso. Eu faço brigadeiros e esse é o valor da minha hora. Mas se por acaso eu fizesse os brigadeiros personalizados, bem trabalhosos, ou então bolos, essa minha hora, ela ia mudar? A sua hora não vai mudar, a sua hora é essa hora. Então assim, anota no seu caderno, meu custo horário é 6,80. Ponto. Só vai mudar a sua hora se você mudar o seu salário. Agora, se você acha que eu só vendo bolo de chantininho com brigadeiro caindo na caldinha, meu brigadeiro é fenomenal, minha hora... eu mereço ganhar mais de 1.200 porque eu já sou referência na minha cidade. Eu mereço ganhar 3.000. Aí você vai vir aqui 3.000 dividido por 22, depois dividir por 8 e aí você lá, ao invés de ser 6,80, vamos dizer que fosse 3.000 aqui 3 vezes mais, daria R$21 a sua hora. Sua hora sempre vai ser a mesma. Sendo que, na hora de fazer o preço do seu personalizado, com certeza ele vai gastar mais tempo. Então, se no brigadeiro normal você gasta 1 hora, ou seja, 6,80, no personalizado você vai gastar 2 horas, ou seja, 6,80 vezes 2, 12, R$13,60. Então, assim, o que vai mudar é quanto tempo você vai gastar para fazer aquele produto. Então, definiu o valor da sua hora, é esse valor que você vai até o fim. Não vai mais mudar. Aí Letícia Lima perguntou aqui. Eu queria entender se eu cobro o valor de custo mais esses fatores. Com certeza, você tem que cobrar tudo isso aqui. E eu vou mostrar para vocês como fazer esse cálculo quando a gente esgotar as dúvidas dessa tela aqui. Então, assim, tem que cobrar tudo, as 4 parcelas. Lucro, despesas indiretas, materiais e a mão de obra. E aí eu acho que... podemos ir para os materiais agora, né? Ó, essa pergunta aqui é boa. Conta só a hora da produção ou conta as horas que estiver trabalhando no Instagram? É do Café Cremoso. Vamos lá. Sua hora é 6,80, certo? A sua hora é 6,80, para fazer o custo do brigadeiro, vai ser só da produção. Mas para tirar dinheiro para você, vai contar as horas no Instagram. Só que no preço do seu produto, na hora de precificar, ele vai estar onde? Nas despesas indiretas. Lembra do exemplo que eu dei do carro, o comercial da TV? É a mesma coisa você no Instagram. Então, todo o tempo que você está gastando no Instagram, que você está gastando com propaganda, com degustação, ele vai entrar nas suas despesas indiretas. Como ele é um preço difícil, é um valor difícil de você estipular para cada docinho, ele entra como despesa indireta. Então aqui ele vai entrar dentro desses 10%. Então aqui, além do gás de cozinha, ó, você pode botar Instagram, por exemplo. E aí se você hoje trabalha muito no Instagram, mais do que antes, esse 10% vai virar 12%, 13%. Então assim, todos os gastos entram, né? Todos, sem exceção. Em algum desses locais tem que dar todos os gastos que você tem. Quando esse gasto for difícil de mensurar diretamente no produto,
ó, diretamente no produto é difícil, ele vai aqui, ele vai entrar de forma indireta. Vai aqui para as despesas indiretas. Pode passar, Joyce, para os materiais? Pode. Então agora, dito tudo isso, vocês encontraram as 3 parcelas, 2 em percentuais, 40% de margem de lucro, 10% de despesa indireta e uma em valor, que é R$ 6,80 a hora. Vamos agora para os materiais. Eu vou voltar aqui, na verdade, em uma tela. E a gente anotou os materiais ontem, lembra, gente? A gente anotou ontem. Então a gente gastou 100 gramas de chocolate, 60 gramas de doce de leite, 7 unidades de paçoca, 10 gramas, 110 gramas de recheio, a caixinha e a sacola. Então vamos lá. Primeira coisa é, quanto é o preço de cada ingrediente desse? A gente precisa saber. Então sempre que você comprar um ingrediente, guarda a notinha para ter esse valor anotado. Então Joyce usou lá uma barra da Cical de 1 kg. 1 kg. E aí qual é o preço hoje mais ou menos de uma barra da Cical? Mais ou menos uns R$35. Dá o celular para ir fazendo as contas. R$35. Isso. Cobertura chocolate. Esse aí que a gente fez ontem foi cobertura. E esse valor 35? É cobertura. Então a Cical a gente vê que é uma cobertura de altíssima qualidade, né? Então assim, se você quiser trabalhar com chocolate nobre, vai aumentar aí o quê? Uns 5, 10 reais, Joyce? Isso, R$10. Vai aumentar uns 10 reais. pouco. Se seu público absorver esses 10 reais, vale a pena. Só que você tem que saber que você vai ter que fazer a temperagem do chocolate, tá? E aí, como a gente falou na live de ontem, o brigadeiro é super importante para quem trabalha com ovo de colher, porque ele que vai ser o protagonista do seu ovo. Tem gente que vai comer só o brigadeiro. Então, quem quer ter o brigadeiro perfeito, não deixa, ó, domingo, 11h59, e a gente não tá brincando, vai sair do ar a nossa jornada do brigadeiro perfeito. E hoje de manhã já saiu a aula 3. Quem não está inscrito, o link está na bio do Instagram da Arquitetando Doces. Se inscreve, você já vai receber um e-mail automaticamente para você poder assistir a todas as aulas até o domingo. Então, maratona, tá, gente? E aí, se você quer se tornar um confeiteiro memorável, não tem justificativa não assistir a jornada. Agora, se você nesse momento não está fazendo questão para ser lembrada pelo seu cliente, para ter um cliente fiel que vai ser comprado em você, tudo bem, não é sua hora, em algum momento isso vai acontecer, mas se for sua hora agora para você transformar o 2021 no primeiro dos melhores anos da sua vida, não deixe de assistir a jornada, tá? Então a gente aqui, ó, R$35, material, preço, sendo que a gente usou o quê? 100 gramas de chocolate. E aí a gente usou 100 gramas de chocolate. E a gente quer saber quanto é esse valor, tá bom? Então a gente chama de X. Então isso é a nossa famosa regra de 3. Quem assistiu a live de balanceamento de receita com Joyce viu que regra de 3 a gente tem a inversa e a direta. Nesse caso aqui, todas são diretas. Quanto maior for o meu gasto com material, maior vai ser a minha despesa. Então a gente faz uma multiplicação em X. E aí eu quero ver se vocês estão ligados aqui no erro proposital que eu fiz aqui com vocês. Tem alguma coisa falha nessa regra de 3 que o resultado vai estar errado. Vamos ver se alguém nota aí. Jorge está aqui tentando descobrir. É um erro bem sensível, gente. Então assim, ó, quando a gente for colocar aqui os materiais, qualquer grandeza, material, água, o que for, dinheiro, todas as unidades têm que estar compatíveis, porque senão o cálculo vai estar errado. Eu coloquei aqui, ó, quilograma e aqui grama. Então a gente tem que ter as unidades compatíveis. Então na verdade aqui eu vou ter, ó, 1000 gramas, que é 1 kg de chocolate, a R$35, e 100 gramas de chocolate a X. Então fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 1000 vezes X igual a 100 vezes 35. Quando eu tenho um número de um lado da equação, eu passo dividindo, então vai ser 100 vezes 35 dividido por 1000. Então vai dar aqui de chocolate R$3,50, tá bom? Então de chocolate a gente gastou, vou anotar aqui do lado. Todo mundo estava aqui dizendo quilograma, as Muito grandezas bem. têm que estar iguais. Exatamente, vocês já estão por dentro aí da conta, né? Doce de leite. Quanto é mais ou menos que a gente gasta ali naquele doce de leite, Jorge, naquela receita?
Acho que mais ou menos na receita inteira, coloca uns 10 reais. Uns 10 reais, né? É, E dá mais ou menos o quê? Uns 500 gramas, né? isso. Então a gente Lembrando que tudo aqui a gente tá exemplificando, tá, gente? Então assim, vocês vão ter, se você usar um doce de leite pronto, você vai ter que ver lá quanto vem no doce de leite pronto e ver quanto você gastou no chocolate. Ontem a gente gastou 60 gramas da nossa receita de brigadeiro de doce de leite, que é a base do doce de leite camponesa. Mas aí, Jorge faz o balanceamento de gordura para ficar mais suave, mais cremoso, e mais ou menos a gente gasta aí uns 10 reais e ele rende por volta aí de 450 gramas. Então, 450 gramas, ele vai gastar 10 reais. 60 gramas, que foi o que a gente gastou ontem, vai dar X. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter aí 450x igual a 60 vezes 10. X vai ser igual a 600 dividido por 450, tá? Passa dividindo lá para do lado. Então, 600 dividido por 450 vai dar R$ 1,33. Então, R$ 1,30. Então, do doce de leite a gente gastou R$ 1,30. Tá bom? Da paçoca. Eu fui comprar a paçoca ontem, como eu disse a vocês que não tinha. A paçoca, eu comprei um pote de 50 unidades de paçoca, ou seja, foi 50 unidades de paçoca e foi R$ 16,50. Quantas paçocas a gente usou ontem para montar o bolo, o ovo de Páscoa? A gente 7. 7. Então a gente gastou 7 paçocas. Então vai ser X. Então 50 vezes X vai ser igual a 16,50, que foi o pote da paçoca, vezes 7. Então X vai ser 16,50 vezes 7 dividido por 50. Então minhas 7 paçoca, ó, 16,50 vezes 7 dividido por 50. R$ 2,30. Então a paçoca tá cara. A paçoca saiu até no precinho, saiu 30 centavos cada uma, né? Se você compra lá no... se você não compra o pacote todo da unidade, vai ser mais ou menos 50 centavos. Então aqui a gente gastou aí 33 centavos em cada paçoca. Viu? Gastou aí R$ 2,30 de paçoca. Pegaram aí R$ 2,30 de paçoca para esse ovo. E aí a gente vai para o nosso recheio. O nosso recheio, a gente gasta mais ou menos aí... Uns 12 reais. R$ 12, Uhum. mais ou menos dá uns 500 gramas, Joyce? Dá. Mais ou menos 500 gramas. Então vamos para o nosso recheio, tá? O nosso recheio a gente gasta aí, Joyce falou, 500 gramas. Acho que dá até um pouco mais, porque é de paçoca. Acho que dá uns 600 gramas. São 600 gramas. Gastar R$ 12. Então assim, gente, esse recheio você vai ter que fazer, anotar quanto você gastou de material no seu recheio que você fez. O recheio que Joyce fez é o nosso brigadeiro de paçoca, que também está no programa Arquitetando Brigadeiros, assim como o recheio de doce de leite, como paçoca, estão lá no programa Arquitetando Brigadeiros. Então, todo o detalhamento aprofundado de pontos e todas as nossas receitas são exclusivas das nossas alunas do Arquitetando Brigadeiro. Então, assim, é uma estratégia que a gente vem adotando agora para ser justa com as nossas alunas que estão lá conosco até então e justa também com todo o trabalho que nós fez ao longo desses 5 anos de estruturar todas essas receitas. Então, assim, receitas e pontos corretos detalhadamente, a gente está lá no nosso programa Arquitetando Brigadeiros. Então, 600 gramas a R$ 12, a gente usou 110 gramas. X. Então, X, então vocês já entenderam aqui, né? Eu já vou fazer automaticamente aqui. 12 vezes 110 dividido por 600. Vai dar R$ 2,20. Então, de recheio, a gente gastou R$ 2,20. A regra de 3, gente, basicamente, ela tem um intuito, né, de você achar o preço unitário daquele material e multiplicar pela quantidade. Basicamente é você pegar ali 1 quilo
de chocolate a R$35. Então, R$35 dividido por 1.000 gramas. Então, eu tenho aí que cada grama vai ser 0,035 vezes 35 gramas, R$1, vezes 35 gramas não, perdão, vezes 100 gramas, R$1.000, R$35 dividido por 1.000 gramas, 0,035 vezes 100 gramas, R$3,50. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da paçoca, que é o mais simples. R$16,50, eu comprei 50 paçocas. Então, R$16,50 dividido por 50, eu tenho que minha paçoca saiu a quanto? A 33 centavos. Então, só que eu usei 7. Então, vezes 7, R$2,30. Então, você tem a opção de fazer pela regra de 3, mas com o tempo você vai entender que nada mais é do que você achar o preço de uma unidade e multiplicar pela quantidade. Então, Joyce começou com a regra de 3, depois de tanto tempo ter prática, ela já fazia na calculadora automática. Então, ela pegava aqui a paçoca, ó, o recheio do brigadeiro paçoca. 600 gramas, R$12. Então, ela pegava R$12, ó, R$12 dividido por 600. Então, eu tenho que R$0,02, ou seja, 2 centavos por grama do meu recheio. Sendo que eu usei o quê? 110. Então, vezes 110. Daria os R$2 que eu falei aqui com vocês, tá bom? Então, dito tudo isso, a gente pegou aqui os nossos materiais. E aí, caixa e sacola. Caixa e sacola era algo que eu gostava de colocar no final. E nem sempre a gente colocava uma margem de lucro de 40%. Porque muitas das vezes ia encarecer demais o produto e Joyce gosta de ter uma sacola bonita, uma caixinha bonita e um valor, às vezes, alto. Se a gente for passar ele todo para o cliente com a margem de lucro de 40%, ele acaba saindo pouco do preço do mercado. Por isso que é importante vocês fazerem uma pesquisa de mercado com seus concorrentes para ver se seu preço não está muito destoando. Então, em média, aqui, sacola e caixa é mais ou menos quanto, Joyce? A caixa eu acho que fica em torno de R$5,50 a R$6, acho que é por aí. E a sacola em torno de R$3. Então, assim, ó, R$5,50 mais R$3. R$8,50. Então, assim, é muito caro. Então, você tem que avaliar se o seu cliente vai pagar por isso. Como o Joyce vendia para uma clientela com poder aquisitivo legal, assim, classe média alta, que queria comprar esses ovos para dar de presente, a caixa e a sacola fazia muita diferença e encantava o cliente. Sendo que a gente colocava normalmente no máximo aí 10% de lucro, arredondava aqui para R$9, então no final a gente acrescentava. E eu vou fazer assim com vocês, eu vou deixar separado aqui esses R$8,50. E por que eu gostava de deixar separado? Porque às vezes a gente dizia, se o cliente tivesse, mas é pra mim, eu vou comer, tá muito caro. Aí, se você quiser, vai sem sacola e coisa. Aí eu tirava os R$8,50 do preço. Então façam sem a sacola e sem a coisa, porque aí você, no final, você se acabar a sacola, você comprar outra mais barata, enfim. Façam separada a sacola e a caixa. Na verdade, essa observação que Nuno fez aí foi o que ele sempre quisesse que eu fazia, mas eu nunca fiz, porque é o que eu sempre falo a vocês, o produto é uma experiência por completo. Quem fazia sempre isso era minha irmã. Pode tirar o preço da caixa, o preço da sacola, porque eu só vou comer o ovo de Páscoa. Aí pra ela eu dava, na verdade, né? Então vamos lá, gente. De material, a gente gastou, vou calcular aqui junto com vocês, R$3,50 mais R$1,30. Sim, rapidinho, Muzi. Aí Cris até perguntou aqui. Então a caixa, a sacola, a fita, a tag, posso calcular no final. Foi isso que Nuno falou. Agora uma coisa importante, né? O transporte, o tempo que a gente gastava para ir comprar, ou então outras coisas, entrava nas despesas indiretas. Por isso que a gente aqui colocava aqui uns 10, 15% a mais e não colocava lucro. A gente botava só o nosso custo, mas todos os nossos custos, tá? Pagou o frete, pagou tanto de frete, então a gente fazia uma média de um valor e botava por fora. Porque se a gente colocar 40%, algo que é R$8, já vai subir aí para 12, vai encarecer demais o nosso produto e não necessariamente você precisa passar toda a margem de lucro para a sacola, para a caixinha, tá? Igual quem faz aquela multiplicação que você falou lá no começo de multiplicar por 3, né? Imagine você pegar a sacola, a caixa, tá dentro disso, você vai e multiplica por 3. Acaba inviabilizando o seu produto só também. De sacola a gente tem R$27 se multiplicar por 3 aqui. Né? Só de sacola e caixa o seu é R$27. Então,
seu ovo vai ser caríssimo e R$ 27 dele é só de sacola e coisa. Então, por isso que aquela multiplicação por 3 eu não recomendo, porque hora você está ganhando, hora você está perdendo e você não vai ter convicção de quando vem o preço do nosso produto. Então, assim, a gente recebeu uma vez um depoimento de uma confeiteira que ela falou que se sentiu envergonhada, porque o cliente questionou o preço dela e ela não sabia explicar. Então, com a live de precificação que a gente fez, ela conseguiu voltar a sonhar, voltar a fazer. Então, assim, foi por isso que a gente viu dessa necessidade, dessa angústia de vocês. E no nosso programa Arquitetura do Brigadeiro, tudo que eu estou fazendo aqui na mão, a gente fez numa planilha. E assim, conversando com o Joyce, para a experiência de vocês serem melhor, a gente comprou todo o curso do Brigadeiro, o Joyce compra, para avaliar, fazer benchmark, assim, geralmente vem lá uma planilha para você precificar, só que não vem ensinando como utilizar a planilha. Então, muitas das vezes você nunca mexeu no Excel, não sabe mexer. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou cada módulo do programa Arquitetura do Brigadeiro e fez uma planilha específica. A Joyce gravou fazendo a planilha, mostrando como mexe no Excel, como mexe na célula, como multiplica, como soma, e já deixou pronto para cada tipo de brigadeiro. Brigadeiro tradicional, gourmet, frutado e belga. Tem uma planilha para cada um e você vê como chegou nessa planilha e depois a gente mostra como alterar. Porque depois, se você seguir a receita da gente, você só vai lá e muda o seu preço. O meu leite condensado não é 4,50, é 5. O meu creme de leite não é 7, é 6. E aí você muda o seu preço. Eu não gastei meia hora, gastei 40 minutos, aí muda lá. E o preço é automaticamente. A minha despesa direta não é 10%, é 20%. Você vai lá e muda, e já vai estar pronto. Então, assim, no programa a gente fez essa aula teórica, deu duas aulas só teoria, fazendo assim na ponta do lápis um exemplo com vocês. Depois a gente fez a planilha e depois fez fazendo a planilha. No final ficaram 6 aulas só de precificação, porque não tem justificativa de você nunca mais saber explicar para o cliente o valor do seu produto. Você chegar para ele, multipliquei por 3, aí ele vai dizer, então eu estou pagando R$ 27 só dessa sacola, que é R$ 8 o custo. Não, né, gente? Então vamos saber e ter convicção. Depois que a gente passou a precificar direito, a gente tomou uma decisão estratégica na Arquitetura no Doce, que a gente não daria desconto. Só dava desconto para casamento, eventos grandes, e só era 5% pagando à vista. Então, assim, a gente não dava desconto porque a gente sabia explicar centavo a centavo de onde vinha o valor daquele brigadeiro, né? E como vocês sabem, né, não é só um brigadeiro, tem muita coisa envolvida. Só que você tem que precificar todas essas coisas e saber mostrar para o seu cliente. E aí, aproveitando que tu estava falando do Arquitetando Brigadeiros, Priscila Moura perguntou aqui. Falando em valores, vocês já sabem o valor do curso? O valor do curso a gente estava vendo o valor que a gente está entregando e estava mensurando esse valor. E esse valor vai ser liberado na segunda-feira no nosso vídeo 4. No nosso vídeo 4 da jornada, a gente vai fazer uma síntese do que foi a jornada, falando dos 6 pilares do Brigadeiro Perfeito. E no final, a gente vai mostrar o valor do curso, sendo que para as primeiras inscritas e para quem se inscrever na segunda, a gente vai ter uma condição diferenciada, que é uma condição que realmente a gente está fazendo com o coração apertado, pensando racionalmente, mas com muita emoção, por saber que nesse momento difícil a gente vai poder possibilitar que várias pessoas entrem no curso. Pode ter certeza que a parcela do seu programa, se você quiser entrar, não vai ser maior que uma receita por mês. Se você vender uma receita por mês, já vendeu uma parcela. A gente fez umas contas hoje, né, Joyce? Se você vender um brigadeiro por dia, ao longo de um ano, você paga o nosso curso. Então, assim, vendendo um brigadeiro por dia, você paga. Então, assim, pro valor que a gente entrega, está sendo um preço muito justo para você e para a gente. A gente fez um preço que a gente não se diz, poxa, a gente está dando muito barato, não. Ou poxa, a gente está dando muito caro. Não, foi um preço justo que para ficar bom para mim, bom para a Joyce e bom para vocês. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, vamos agora precificar o total desse ovo de Páscoa. Primeiro vamos somar aqui, né, que eu passei sem somar, quanto gastou de material. Muita gente está perguntando se a live vai ficar salva. E vai, tá? Se não acontecer nada ao longo dessa semana. Acho que teve umas 2 lives que a gente não conseguiu deixar salva por completo. Mas a nossa intenção é deixar. E aí, Elisângela tá dizendo aqui que finalmente tá conseguindo entender o que é precificação. Muito grata. Eu vou somando aqui, tá? Ó, R$3,50 mais R$1,30 mais R$2,20 mais R$2,30. R$9,30 mais R$8,50 da embalagem, tá? R$9,30.
R$ 9,30 de materiais. A gente, para ficar aqui mais exemplificado, tá mais fácil, a gente está colocando o quê? A mão de obra. A gente achou o custo unitário, mas eu vou fazer a mão de obra aqui para ficar mais fácil. Então assim, ó, mão de obra, quanto tempo a gente gastou na montagem? Vocês fizeram com o Joyce na live, tá? Então a gente gastou ali uns 10 minutinhos, Joyce, para derreter o chocolate e colocar. Foi mais ou menos isso. 10 minutos aqui. Doce de leite, já estava pronto, mas normalmente gasta o quê, Joyce? Uma meia horinha, né? É só a massa, normalmente a gente mexe muito, então assim, normalmente a gente mexe de 2 em 2 receitas. Então assim, a gente gastou aí para essas 60, para o doce de leite, mais ou menos aí, a gente só usou 10% da receita, meia hora, em 5 minutinhos. Isso. A parcela equivale, em 5 minutos. Para fazer aqui essas 7 paçocas, a gente comprou, vai dar nas despesas indiretas, não vou colocar nem tempo. Mas aí, do recheio, eu vou colocar aí, a gente usou 25% do recheio, normalmente a gente gasta meia hora para cada receita, então a gente gastou ali, vamos dar 10 minutos. Tá bom? Então assim, por que eu não estou botando a meia hora do recheio? Porque a gente não usou o recheio todo, a gente usou ali um quarto do recheio, então eu estou arredondando ali para 10 minutos. Então é importante, na hora que vocês forem fazer o cardápio de vocês marcarem o tempo que vocês estão gastando. Então assim, para fazer 500 gramas, ó, 600 gramas, eu gastei meia hora. Para gastar 110, eu vou gastar quanto? Então eu podia fazer a conta e saber o valor exato. Ó. Eu podia chegar aqui, ó, 600 gramas, eu gastei 30 minutos. 110 gramas, eu gastei X. Aí faria minha regra de 3 até para saber a mão de obra, tá? Então, ó, 630 vezes 110 dividido por 600. Daria mais ou menos 6 minutos, tá bom? Aí tem um desperdício, então eu arredondei aqui para 10 minutos. Eu não botei nenhum tempo da paçoca, então assim, no final, vamos supor que para fazer esse brigadeiro, a gente gastou 25 minutos, tá bom? Vou botar aqui, ó. Então assim, é importante ter relógio, tá, gente? Ter relógio para marcar o custo horário. Outra forma de você fazer é porque a nossa proposta na live aqui era você fazer a precificação desse brigadeiro. O que é que normalmente a gente fazia, tá? A gente fazia a precificação de todas as nossas massas, ou seja, do recheio, da paçoca, do chocolate, e aí eu já tinha o preço por grama, ou seja, ao invés de botar aqui 612 reais, 110, eu dava 1 grama X. E aí eu tinha o preço por grama de cada massa. Aí, Joyce, eu quero montar um brigadeiro agora de Kit Kat. Um ovo de Kit Kat. Aí eu pegava lá, deu quantos gramas, Joyce, da massa de Kit Kat? 100 gramas. Aí eu vinha lá, 1 grama é 2 reais. Joyce, 20 reais aí, bota aí da massa. Então eu ia fazendo para cada um. Mas como aqui a proposta era só esse, eu fiz aqui uma forma que vocês entendam o que é precificação e possam replicar da melhor maneira. A melhor maneira que eu achava para Páscoa, tá? Era fazer por massa, e aí na hora de montar o ovo, eu fazia a conta. Gastou quantas gramas dessa massa? 150 vezes o custo unitário dessa massa. É uma forma também. Mas assim, a ideia, a forma de fazer é a mesma, tá? Ele tá dando parabéns pela live. Letícia tá dizendo que a live tá top. Obrigado, gente. Então vamos lá. Lembrando, vamos lá para nossas parcelas. Quem não pegou no início, então compartilha a live agora, que agora vai ser a hora de chegar no valor e a gente vai saber exatamente a parcela de cada um. 40% é nossa margem de lucro. Parcela 2. Isso aqui é margem de lucro. 10% despesas indiretas. Vanessa tá dizendo aqui, Nuno ama brigadeiro, hein, Joyce? Porque tu só fala brigadeiro. Ah, eu só falo brigadeiro, é tanto brigadeiro que... É o dia todo a gente falando de brigadeiro. Mão de obra, a gente não tem ainda o valor, a gente sabe que foi quanto tempo que a gente deu, 25 minutos, né? Vamos arredondar para meia hora? É, o que eu ia dizer, é bom arredondar para meia, porque tem que lembrar que aí também vai ter o tempo que você dá o laço, que você pega essa caixa e coloca dentro da sacola. Tudo isso vai entrar como mão de obra do seu ovo de Páscoa também. Então são todos os detalhes. Não vai precificar só a mão de obra do ovo de Páscoa, porque se você for dar um laço em cada uma das caixas dos ovos, você vai ver que às vezes, dependendo do volume de ovos que você tem para fazer, você passa metade do dia, um dia inteiro, 2 dias só dando laço e ovo de Páscoa, tá? Materiais, foi quanto? Esqueci. Anotou?
Anotei não. Eu esqueci aqui, vou calculador, tá? 2,30, 2,20 mais 2,30. Vou voltar, né? É. Eu anotei aqui. Alguém colocou aqui 9,30 antes. Foi eu acho 9,30, que foi. exatamente. 9,30 e 8,50. Então, materiais 9,30 mais a embalagem aqui que a gente deixou por fora para botar no final. 8,50 de custo. Então vamos lá, gente. Agora é a hora que vocês precisam entender de forma mais detalhada a precificação, em vez de vocês entenderem o racional. Eu tenho aqui as 4 parcelas, mais de lucro em percentual. Eu tenho despesas indiretas em percentual. Eu tenho a mão de obra em tempo e eu tenho os materiais em dinheiro. Para saber o preço, eu tenho que transformar tudo isso em quê? Em dinheiro. Certo? Em dinheiro. Então, materiais eu já tenho em dinheiro. 9,30 mais 8,50 da embalagem. Mão de obra, eu só tenho em minuto. Deu 30 minutos. Então, vamos fazer a conta de quanto deu essa mão de obra. Vamos lá. Mão de obra. Eu tenho o quê? 1 hora, ou seja... Rose, só dá pra enxergar aí até o I, tá? Até onde? Até o I, do 30 certo. minutos. Pronto, agora tá ótimo. Então, mão de obra, eu tenho que 60 minutos. Quem lembra aí da minha hora? Quanto é que eu estou ganhando aí por hora? Lembra aí? 6,80 para um salário de 1.200, 6,80 a hora. Então, eu tenho que 30 minutos, ou seja, meia hora vai ser X. Então, aqui, eu podia já fazer de cabeça que vai ser 3,40, mas eu vou fazer a conta aqui com vocês para vocês verem aqui, né? Que é uma hora é 6,80, meia hora é a metade, 3,40. Então, 30 vezes 6,80. Eu vou fazer porque ainda se fosse um número mais difícil, você teria que fazer na calculadora. Então, 30 vezes 6,80 dividido por 60. Ou seja, 3,40. Então, eu tenho aqui que da minha mão de obra foi 3,40. Então, vamos lá para a nossa pizza. Lembra que eu falei que o preço do nosso produto é uma pizza, então, onde tem várias fatias que vão compor esse preço. Então eu tenho aqui no nosso exemplo que 40% é minha margem de lucro, 10% é minhas despesas indiretas, ou seja, margem de lucro, despesas indiretas, e o restante aqui é materiais e mão de obra. Eu já achei os materiais e mão de obra. Foi quanto? 9,30. Não vou botar embalagem agora, tá, gente? Vou botar embalagem no final. Então, 9,30 mais 3,40. Isso aqui a gente chama de custo direto. É o custo direto do nosso produto. Então, 9,30 mais 3,40, R$ 12,70. Então eu tenho que o meu custo direto, é R$ 12,70. Mas Nuno, e agora? Como é que eu vou fazer para saber o preço total, ou seja, o valor todo do meu produto, ou seja, toda a pizza? Porque aqui, mais de lucro, eu só tenho um percentual. Despesas diretas só tenho percentual. E aqui eu tenho dinheiro. Essa é a grande questão que muitas vezes ninguém lhe ensina e às vezes você vai na planilha e não consegue entender. Na verdade, você tem que transformar esse dinheiro em percentual. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quanto esse dinheiro é percentualmente da minha pizza. Então eu tenho aqui que a pizza é 100%, ou seja, 100% do preço do meu produto é o que eu quero saber. X. Então 100% é X, na minha regrinha de 3. Novamente a regra de 3. Você, para precificar, só precisa entender bem uma única coisa, regra de 3. Entendeu isso? Precifica tudo. 100% do nossa pizza toda é o que eu quero saber, X. E eu sei que o quê? Que 12,70 é meu custo direto. Esse meu custo direto é quantos por cento? A gente consegue ver na pizza, ó. Eu tenho a pizza 100%, sendo que 40% é a margem de lucro, menos 40%, e 10% é a despesa indireta, menos 10%. Então eu tenho que a minha despesa direta é quantos por cento?
50% da minha pizza, ou seja, metade da minha pizza. Vê se o pessoal acompanhou aí, Joyce, esse raciocínio. É bem importante entenderem isso. Se tiver ok para vocês, aperta no coração para a gente entender que vocês estão ok, tá? Se não entendeu, vão perguntando aí para a gente poder tirar a dúvida antes de avançar. Isso é bem importante, ó. Se a minha margem de lucro fosse 30%, então seria 100 menos 30 menos 10, seria o quê? 60%. Se a minha margem de lucro for mais baratinha, 20%, seria 100 menos 20 menos 10, 70%. Então, é importante você saber o percentual do custo direto para você saber o preço total. Então, 100% do meu preço é o que eu quero achar, é X, e eu sei que 50% do meu preço é quanto? 12,70. Aí agora simplesmente é só fazer a minha regra de 3. Tá bom? Então fazendo a minha amiga regra de 3 vai ser 50 vezes x igual a 100 vezes 12,70. Mozi, dá uma repetida mais devagar, tá? Porque tem gente dizendo que não entendeu, pedindo para tu explicar novamente. Misericórdia. Então vamos lá. Então vai bem devagarzinho para o pessoal entender. O objetivo aqui é para vocês saírem sem dúvida, tá? Eu vou deixar a conta pronta aqui e vou refazer novamente. Deu aqui R$25. Misericórdia, socorro, deu um nó na cabeça agora. Vamos lá. Vamos tentar destravar esse nó. Voltando aqui, a gente tem 4 parcelas no nosso preço. Isso aí todo mundo captou, né? Sempre. Pode ser um carro, um avião, um ovo de Páscoa, um brigadeiro, vão ser 4 parcelas. Então vai ser a margem de lucro, que nesse caso é 40%, as despesas indiretas, que nesse caso é 10%, a minha mão de obra, que nesse caso foi meia hora que a gente gastou, e quando a gente viu lá no início, a minha hora é 6,80, então meia hora foi 13,40, e os meus materiais, que deu aí 9,30 para o ovo, mais 8,50 da embalagem, que a gente ainda não colocou no nosso preço, tá bom? Pegaram aí até o momento? Beleza, pegaram. Então, a gente fez a pizza do preço total, que é o que a gente... Qual é o preço do meu produto? Agora eu tenho que achar o preço. Eu achei as fatias, ou seja, as parcelas, mas eu quero o preço. Então aqui eu tenho o preço, a pizza, o preço total. E agora eu vou separar pelas fatias. Eu tenho que 40% é a margem de lucro, 10% de despesa direta, e eu tenho que essa outra parte da fatia é R$12,70, que é os R$13,40 dos materiais, mais 9,30, 13,40 da mão de obra, desculpa, mais 9,30 de materiais, que dá 12,70. E aí, só que aí eu preciso saber o preço do todo. Então eu não posso somar 12,70 mais 10% mais 40%. Porque aqui não é dinheiro, eu tenho que somar dinheiro com dinheiro. Então eu tenho que descobrir quanto é a minha pizza toda. Então eu tenho que 12,70 é o dinheiro que eu já sei. Então eu preciso saber quanto ele representa na fatia da minha pizza. Então eu tenho aqui que minha pizza é 100%, sendo que eu tirei 40% da fatia dela para minha margem de lucro e tirei 10% para minha despesa indireta. Então sobrou quanto? Sobrou 50%. Então isso aqui, meu custo direto é 50%. Pegaram aí? Então o meu custo direto é 50%. Então, eu abri os comentários agora para ver se pegaram, tá? E aí só talvez para deixar mais claro para vocês, a gente transformou o material junto com a mão de obra no custo direto do ovo de Páscoa da gente, porque é o custo que a gente de fato vai ter para esse ovo ele ficar completamente pronto. A gente vai ter que ir lá na cozinha, a gente vai ter que fazer essas etapas, a gente vai ter que ter a nossa mão de obra e por isso juntos os dois formam o nosso custo direto. Aí a nossa pizza agora aí é como se ela tivesse 3 partes. A margem de lucro, o custo indireto e o custo direto. Exatamente. E aí o custo direto a gente sabe em dinheiro, Então a gente precisa saber o custo direto em dinheiro da pizza toda. Então o passo que você tem que pegar aí, você rever a live aí depois, é saber refletir esse dinheiro em percentual.
refletir esse dinheiro em percentual. E como é que eu acho percentual? Eu vou pegar 100%, que é a minha pizza toda, tiro a margem de lucro e tiro as despesas indiretas. Então, se minha margem de lucro fosse 30, seria 100 menos 30 menos 10, que daria 60. Se minha margem de lucro fosse 20, seria 100 menos 20 menos 10, que daria 70. Nesse caso, como é Páscoa, eu coloquei uma margem de 40%. Então, seria 100 menos 40 menos 10, daria 50. Então, meu custo direto é 50% da minha pizza. Geralmente, a gente aumentava até para 50%, né, Jorge? Na Páscoa, a margem de lucro. Aí aqui seria 100 menos 50 menos 10, daria 40%. Então assim, você poderia até aumentar o valor dessa margem aqui para esse ovo de paçoca. Eu fiz aqui uma margem por baixo aí de 40%. Isso aí a dama brigadeiro tá até dizendo aqui, eu estou trabalhando sem salário. E aí isso é muito comum no meio da gente, da confeitaria. A gente muitas vezes acaba somente trocando dinheiro. Então por isso que muitas vezes a gente faz as contas, a gente acaba misturando aquele dinheiro e a gente não entende porque a gente vende tanto às vezes, mas não ganha o suficiente. Então, a gente falou para vocês que a gente ia começar 2021 com lives que fossem voltadas para vocês estruturar o negócio de vocês esse ano. E essa live de precificação também tem esse intuito, tá? Então, prestem bem atenção, revejam a live se precisar, porque a gente quer vocês confeiteiras memoráveis e confeiteiras memoráveis com dinheiro no bolso, obviamente, podendo viver da confeitaria. E aí, pra quem tá chegando agora, a gente pretende deixar a live salva assim, tá? Só não vai ficar se acontecer alguma coisa com o Instagram, mas vai ficar um tempo. Então assim, ó, então, pegaram aí, né? Os 12,70 da minha mão de obra e meus materiais equivale a 50% do preço. Então assim, ó, eu tenho que 50% do meu preço é 12,70, só que eu quero achar 100% do meu preço, X. Então essa aqui é a última regra de 3 para você saber o preço do seu ovo de Páscoa. Então eu tenho que 50% do meu preço equivale a R$ 12,70 e 100% que é o preço total X. Então qualquer produto vai ser assim, ó, 100% X, tantos por cento de despesa direta. Despesa direta é o que a gente sabe calcular em dinheiro, que é os materiais e as mãos de obras. Então aqui na verdade eu poderia até dividir essa pizza aqui por 2, né? Aqui nas despesas diretas. Que seria materiais e mão de obra. Então por quê? Essas duas a gente consegue diretamente saber o valor. Então com essa última regra de 3 aqui, que vai servir para qualquer produto, vai ser 50 vezes X, multiplicação em X, 100 vezes 12,70, que no final vai dar 25,40. Então, o preço sugerido, por que eu gosto de falar de preço sugerido? Porque depois que eu chego no preço, pela regra de 3, eu vejo o mercado. Dá para eu aumentar um pouco minha margem ou não? Dá para subir um pouco mais? Eu tenho que diminuir um pouquinho? Então, eu sempre faço essa pesquisa. Então, na nossa planilha lá do programa Arquitetura Brigadeiro, vai ter lá um nome. Preço sugerido. É o preço que você sabe que com essa margem, com essa despesa direta, eu teria que vender por 25,40. Só que tem um detalhe. Lembra que eu deixei aqui a embalagem por fora? Então o Jorge falou que o custo aí é R$ 8,50 da embalagem. Então eu colocaria aí mais R$ 1,50 de transporte, de comprar, do frete. Então eu acrescentaria aí pelo menos mais R$10 da embalagem da sacola. Então aí o preço sugerido desse ovo de Páscoa seria por volta de R$35. E aí a gente ia olhar no mercado. Dá para subir um pouco mais, dá para aumentar essa margem. Na Arquitetana, a nossa margem era de 50. Então, um ovo desse, ó, uma margem de 50, então seria 100 menos 50 menos 10. Seria aqui no lugar de 50, seria 40. Então, seria 100 vezes 12,70 dividido por 40. Seria aí por volta de R$32 mais os 10. A gente venderia ele a R$42. Eu acho que então, o ano atrás era mais ou menos isso, né? 35, isso 40. quer dizer, tudo que a gente está fazendo aqui é exemplificando para vocês, né? Mas esse é um ovo que a gente fez numa caixinha de 250 gramas. Isso é um ovo pequeno, não é um ovo grande, né? Eu acho que a minha média de venda dele era exatamente isso, tá? R$50, 45, dependia muito do sabor, porque aqui a gente tinha categorias de sabores, tá? Para poder vender. Então aí, ó,
nosso ovo de Páscoa seria por baixo R$35. Eita, que 35 por feio, mano. R$35. Então, como eu falei, R$35 é um preço para você não ter prejuízo, ter uma margem de lucro boa, mas na Páscoa, geralmente, na arquitetona, a gente colocava aí uma margem de lucro de 50, mas porque a gente tinha um público alinhado a essa margem de lucro. Então, assim, como o Jorge falou, esses 8,50 que inicialmente parecia ser, no início eu discutia muito com ela, para que embalagem bonita, para aquilo que vale é um preço bom, mas na verdade isso é questão de posicionamento. Com o tempo só nos procuravam quem queria aquela embalagem bonita, aquela caixa bonita e pagava o preço justo. Então essa margem de 40 virava 50%, às vezes 55%. Então esse ovo de 35 a gente conseguia vender a 40, 45. Então um ovo pequeno desse simples ficava ali na faixa de 40. Então para você que quer uma margem aí boa de 40%, R$35 é um bom preço. Eu não recomendo vender por menos que isso, tá? Lembre-se, quando a gente fala de precificação, os 3 P's têm que estar alinhados: público, preço e produto. Então, o público que você tem que estar disposto a pagar pelo aquele produto de qualidade e pelo aquele preço. Nenhum desses 3 podem ficar desalinhados, porque se desalinhar, alguém vai ter prejuízo aí, ou seu cliente ou você. Então, isso tem que estar alinhado. Então aqui eu espero ter ajudado vocês a dar uma esclarecida na precificação. Tem algumas perguntas então, aqui. Revejam aí essa live depois. Vamos responder as perguntas sim. Estão perguntando qual o peso desse ovo. Ontem a gente pesou, hoje eu não estou tão lembrada, mas eu acho que foi uns 330 ou foi 350 gramas, não foi? É na casquinha de 250, mas ele fica com 300 e poucas gramas, ficou tá? Em 350, não me recordo agora. Ficou 300 e um pouquinho. Ó, estão dizendo aqui, peso de 365 gramas. Acho que foi a Jaque que tá dizendo, foi acho que ela deve estar alinhada com foi ontem. Tati Maia tá perguntando, para calcular o faturamento, vocês tiram a média dos últimos meses, já que é variável? Para fazer o despesa direta, que eu imagino que é isso, e fazer o faturamento, a gente faz a média, tá? Então, se você tem o seu faturamento anotado, faz a média e acha a despesa direta, né? Em função da média. A mesma coisa a despesa direta, a média também. Quanto eu gasto em média de água, quanto eu gasto de gás, quanto eu gasto em média de energia, e aí faz a média. Normalmente eu recomendo que seja a média dos últimos 3, 4, no máximo 5 meses, para não ficar muito distorcida essa média. Se você não tem ainda esse controle, usa os 10% que eu falei aqui, menos que isso vai ter prejuízo. Então 10% de despesa indireta, tá? E aí, ó, e por que, além de a gente chegava em 40, 45? Porque aqui a gente fez um exemplo ontem sem fitinha, sem tag, sem nada, não foi, Joyce? Foi. A gente fez uma enquete ontem. Vamos botar só a sacola e a caixa? Todo mundo, vamos. Mas Joyce colocava aqui uma fitinha personalizada da Arquitetano. Já aumentava R$1,50. Botava uma tagzinha que era 50 centavos, R$2. Aí depois fazia um lacinho aqui na embalagem, mais R$1,50, R$3. Então aqui, ó, esse 8,50 aqui virou 10, virava 15. Então 25 com 15 já dava 40. A gente aumentava a margem, esse ovo saía entre 40 e 50 reais. A gente dava uma pesquisada no mercado e ficava entre 40 e 50. Mas como eu falei, público alinhado. No início a gente tinha essa dificuldade de preço, depois eu disse, não, eu quero me posicionar como uma confeiteira que encanta o cliente, que tem uma caixa linda, que tem uma linha de Páscoa, ou seja, todos os nossos produtos tinham uma linha, as caixinhas eram sempre iguais, com enfeites, com tudo. Então, assim, era um diferencial que ela tinha. Eu era muito racional, eu queria pegar muito, queria baixar preço, pegar. Ela disse, não, meu posicionamento é esse. Eu respeitei e deu certo. Então, você tem que entender se no seu público você consegue se posicionar dessa forma. E aí uma coisa importante, né, que quando o Nuno falou muito aqui na live de fazer uma média de mercado, uma pesquisa de mercado. Quando a gente fala em pesquisa de mercado, a gente não está dizendo para você ir lá na sua colega confeiteira, pegar e igualar seu preço ao dela, tá? Não é isso. Cada um, obviamente, tem o seu preço. Mas se vocês estão vendendo para o mesmo nicho de clientela, não adianta, por exemplo, uma tá vendendo a 50 e a outra tá vendendo a 100 reais. Porque se o público é o mesmo, alguma coisa tá errada aí. Ou alguém tá perdendo, ou alguém tá vendendo muito caro e talvez nem consiga vender muito para esse público. Então, por isso que é importante os 3 P's
tá sempre em alinhamento. E aí nessa pesquisa do mercado você tem que procurar pessoas que vendem um produto da mesma qualidade que a sua Isso. e que abordam, né, um posicionamento do público similar também, tá? Não adianta eu querer ir para uma pessoa muito cara. Então tem gente que a gente conhece que vende aí um ovo de Páscoa, né, aqui em Recife, né, a R$300, um ovo de colher. É o posicionamento dela, então é R$300. Eu não vou querer pegar esse valor. Tem gente também que vende um ovo desse a R$15. Não paga nem a mão de obra, não paga nem a água, mas vende a R$15. Eu também não vou vender a R$15. Então por isso que é importante precificar direito, porque aí você confia no seu preço. O que a gente tem que fazer é o seguinte: rapaz, deu R$40. O pessoal está vendendo tudo a 50. Vamos aumentar aí para os 45, a gente nunca baixava. Normalmente era para aumentar um pouquinho a nossa margem. Porque a gente queria estar alinhado com o mercado, como um produto de qualidade, com preço justo, mas que não fosse um preço barato. Isso. Como eu vinha falando também no programa Criador de Brigadeiros, é o mesmo posicionamento que a gente está tendo. A gente validou o nosso produto ao longo de 2020, viu o resultado que deu. A partir dos resultados que a gente colheu, a gente começou a ajustar o preço ao valor que a gente está oferecendo. Então o preço não vai ser de quem comprou lá em abril de 2020. Com certeza não, porque a gente melhorou o produto, a gente fez os desafios, a gente acompanhou e viu o resultado que essas confeiteiras tiveram. Então, quem seguiu com a gente, mãos dadas com o Joyce, hoje em 2021 já são confeiteiras memoráveis. Agora estão na fase de estruturar o negócio, de fazer essa parte de estruturação para viver de forma mais tranquila a confeitaria, mas já são memoráveis. Ou seja, os clientes já estão fiéis, já lembram, já fazem um boca a boca, já indicam. Então, assim, a nossa proposta, que é torná-las memoráveis, foi cumprida. Então, quando a gente validou ao longo do ano passado, a gente viu o valor que entrega e revisou o nosso preço para dar tudo alinhado. Porque, como eu falei, numa relação de venda, numa relação comercial, a gente tem que estar feliz. Tanto quem compra quanto quem vende. Porque em algum momento essa relação racha e não é sustentável. Então, para que a gente possa estar 25 dias, 24 horas por dia trabalhando para dar o melhor, fazendo desafio, acompanhando um a uma, a gente precisa de um valor justo. E para vocês também pagarem um valor e no final saírem com venda memorável, vocês também têm que ter o produto de forma justa. Então, quando isso está desbalanceado, então assim, uma venda é uma balança. Quando está desbalanceado, alguém vai ser prejudicado. Vai chegar um momento que você vendendo a 15, 20 reais, você vai ter que tirar o lacinho, vai ter que tirar a sua tag. É o seu cliente que no ano passado, nossa, que ovo lindo da Arquitetando Doces, veio com um lacinho, veio com uma sacola, aí você botou um preço bem barato. E ele é possível, é barato. Aí quando chega no ano que vem, você viu, aprendeu aqui a precificar. Não, vou manter o mesmo preço, mas vou tirar o lacinho. Você não vai mais encantar o cliente, não vai mais se tornar memorável. Então, é da mesma forma aqui no nosso programa. Então, e não só no nosso programa, em qualquer relação comercial e de venda, tem que ser uma balança equilibrada para as duas pontas, né? E aí, tu falando dessa questão de tirar o lacinho, tirar isso, tirar aquilo. O que eu sempre bati com vocês aqui nessas lives que a gente tá falando de estruturar 2021 é que vocês não procurem cliente por preço. Cliente que vem por preço, vai embora por preço. Procurem clientes que queiram realmente a experiência que você tá disposta a vender para eles, tá? Se você vender o seu ovo a 15 reais e você tá cheia de cliente porque vende a 15 reais, quando eles encontrarem alguém que vende ovos de Páscoa a 12 reais, pode ter certeza que ele vai sair correndo de você para ir comprar esse que vende 12 reais. Agora, se ele compra o seu ovo porque o seu ovo é bonito, porque o seu ovo é gostoso, porque o seu ovo é uma experiência para ele presentear alguém, pode ter certeza que no ano que vem ele vai voltar, mesmo que o seu ovo tenha aumentado 5 ou 10 reais. Então sempre fiquem atentos a isso, se posicionem como vocês querem ser enxergadas no mercado, tá? E aí eu acho que é bem isso, né, Mozi? É isso, mais uma vez, assim, eu vou me esforçar para estar mais vezes aqui com vocês, tá, gente? Principalmente nas lives mais técnicas, mais de estruturação de negócio, algumas lives também das minhas receitas de infância. Quem assistiu aí a receita do bolo de coco, tá ali no IGTV também, para também a gente conseguir ainda dar mais conteúdo para vocês. Então, meu intuito aqui de começar a aparecer mais não é para diminuir a quantidade de lives que Joyce dá, não, tá? É pra gente dar ainda mais lives para vocês, tá? A gente quer agregar em 2021 ainda mais conteúdo do que a gente agregou em 2020.
Isso. Então depois do lançamento a gente vai voltar com Pergunta e a Nuno, dia de quarta, né, Joyce? Isso, Nuno responde, né? Nuno responde, dia de responde. quarta. E aí, vamos tirar um print? Vamos. Vamos tirar um print para vocês divulgarem essa live, marcar o arroba da gente, para cada vez mais a gente tá aumentando essa comunidade de confeiteiras memoráveis. E aí, tirem o print. Vamos lá, gente. Foi. Beijo. A jornada tá no ar. Hoje foi ao ar o vídeo 3, então quem não assistiu, vai lá assistir. A gente fala de utensílios, de ingredientes, a gente fala onde vocês colocarem os principais pontos do brigadeiro. E hoje a gente fez a montagem de um brigadeiro de bolo de rolo, que era assim, um brigadeiro super querido aqui na Arquitetando, porque ele realmente é um brigadeiro bem diferenciado na decoração. Vão lá assistir, é um ótimo produto para vocês agregarem no cardápio de vocês e é um produto super vendável. Então vão lá assistir, porque no domingo a gente vai tirar todas essas aulas do ar. Hashtag confeiteira memorável, né? Publiquem Isso. aí que a gente tá fazendo o máximo para acompanhar o trabalho de vocês. Tem muita gente compartilhando a nossa jornada. Sempre que dá, a Joyce vai, compartilha no stories dela também. Tá sendo muito gratificante todo esse esforço que a gente tá fazendo aí para dar o melhor para vocês. Até mais. Vejo vocês no vídeo de segunda às 8 horas, né? Joyce vai estar lá com vocês nos stories acompanhando. Quem não viu ainda, tem sexta, sábado e domingo para ver a jornada toda, vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, e aguardar o vídeo 4, que é onde a gente vai mostrar a síntese da jornada, os 6 pilares para ter um brigadeiro perfeito. Vai ter um conteúdo ainda denso aí também, fazendo a revisão da jornada para quem perdeu algum detalhe, para quem quer fazer o apanhado geral. E depois, no final do vídeo, a gente vai mostrar a condição exclusiva para o pessoal de segunda-feira para o nosso programa Arquitetando Brigadeiros. Exatamente, lá vocês vão saber todos os detalhes. Tem muita gente me perguntando sobre preço, o que tem e o que deixa de ter. É nesse vídeo de segunda que vocês vão ter todos os detalhes do Arquitetando Brigadeiros, desde preço até as receitas que vão dentro dele, todo o conteúdo. Então vão lá, vocês vão ver que tem diversas surpresas para vocês dentro do Arquitetando Brigadeiros. E é isso, beijo para vocês e até segunda-feira. Até Tchau! mais, gente. Tchau.